Alô? Sol? Oi. Voltou o sol? Voltou. Para mim tá Sim, normal. estamos, Tá voltou. legal. Então vamos lá. Desculpa. Você perdeu, mas assim, eu expliquei a importância do kit, né? Que eu estava falando que elas recebem um kit bem bacana, que dá para elas produzirem ela tem ali um kit que dá para produzir mais ou menos 3 vezes mais o que a gente produz durante a terapia, né? Então, com isso, elas têm ali o primeiro passo, né, para autonomia financeira. Então, é um projeto social, elas não pagam para participar, elas não pagam pelo kit, né? E ganham, então, essa ferramenta, né? Ganho esse espaço, porque o meu principal objetivo é, primeiro, um espaço de fala e de escuta sem prejuízos, né? Porque eu acho que é o primeiro passo. Às vezes você está ali oprimido e você não tem com quem falar. A partir do momento que você fala, a primeira coisa que acontece é você diminuir o peso, você divide, né? A partir do momento que eu falo com alguém, automaticamente aquilo fica mais leve porque está dividido, né? Então é um grupo para se apoiar. Então o problema de uma é o problema de todas, a gente divide ali o peso. O sucesso de uma serve de exemplo para todas, né? Então a ideia é o espaço de fala, de escuta sem preconceito, de acolhimento, estabelecer relação de confiança, né? Desenvolver arte como uma válvula de escape, né? Porque acaba tendo essa função, porque a terapia não vai durar para sempre, né? Então eu preciso deixar algo que assim, e quando não tiver a terapia, eu faço o quê? Então eu já tenho a ferramenta, eu já sei como fazer sozinha, né? Então é a autoterapia. Porque, infelizmente, eu gostaria de ficar com todos o tempo todo, porque eu me apego a todo mundo, você me conhece. Mas não é assim que dá para fazer. Então, a pessoa tendo a ferramenta, que é a ferramenta que eu utilizo até hoje, que é, né, quando a gente consegue sair dessas armadilhas, né, quando a gente começa a ressignificar, muda muito a vida da gente. Muito, muito, muito. Eu sou reikiana e a gente usa muito esse termo porão. Né? Então, vou explicar rapidinho o que é o porão. Porão é assim, a gente tem sempre um lugarzinho na casa que a gente vai enfiando tudo lá, né? Fecha a porta, você limpa a casa toda e aquilo vai ficando para depois, ficar lá mofando, porque você sabe que a hora que pegar aquele cômodo, você vai ficar o dia inteiro lá, que dá um trabalhão. Então, no Reiki a gente fala que as dores da alma é assim, a gente joga lá, né? Fecha porque a gente não quer mexer porque sabe que vai doer, sabe que vai dar um trabalhão. E foi o que eu fiz, joguei lá, fui para o curso de especialização de filosofia clínica, onde eu conheci essa amiga maravilhosa. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas aí teve na aula 1 ano e meio a gente fazendo curso, lembra? Sábado e Sim, domingo inteiro ali, muito puxado, mas era muito legal. Eu sim. amava o curso. Aí, de repente, já quase lá no finalzinho do curso, a professora Mônica Ayub coloca lá a atividade, terapia e arte, num sábado. Amei, né? É o que eu gosto de fazer. Apresentava as obras, a gente olhava e falava o que sentia. E eu tô lá, né? Apreciando aquela beleza toda, de repente olho para uma tela, desaba a chorar. Desaba a chorar compulsivamente. Eu passei a aula inteira na sala do choro. Ela me deixou lá na salinha do choro, todo mundo tendo aula e eu lá. Me acabando. Ninguém, né? Todo mundo sabia que tinha acontecido algo, mas não sabia do que se tratava. Aliás, eu não sei até hoje se eu cheguei a explicar em aula o que tinha acontecido, que eu acho que não. Porque depois eu comecei a fugir um pouco do curso. No domingo mesmo eu já não fui. Estava arrasada, acabada. E aí o que foi que tinha acontecido? Era uma tela aparentemente simples. Era uma tela laranja, meio avermelhada, dá uma sensação de quente. Uma mulher de costas, né? Descalça e a sua sombra no chão. O pessoal que está ouvindo deve ter falado, e o que isso tem de mais, né? Aparentemente nada, mas eu não conseguia ver a mulher, eu só via a sombra. Eu não conseguia. E ali eu fui parar naquele porão, porque embora eu tivesse dado todo aquele salto, eu me sentia uma sombra, eu me sentia sombra de mim mesmo. E aquilo me fez um mal danado, né? E eu fiquei um bom tempo, né, com aquilo, me sentindo mal, um bom tempo naquele porão. E aí eu não aguentava mais pensar naquilo, vou eu pro lixo, pego lá uma garrafa, vou fazer terapia, não aguento mais pensar nessa sombra. Faço a garrafa toda bonitinha, tô lá apreciando a garrafa, de repente eu olho a sombra da garrafa na mesa. Pensei, pronto, vou desabar, chorar de novo. Mas não foi o que aconteceu, foi libertador. Porque aí eu olhei aquilo e o que parece óbvio, eu falando, mas comigo foi esse o processo, eu me dei conta que a sombra só existe porque existe o objeto.
Então a sombra daquela mulher só existia porque existia a mulher. Então eu não podia ser sombra de mim mesma. Aquela sombra era uma representação minha. A mulher existia, né? E desde esse dia eu fui só construindo, né? Dando força para aquela mulher, me descobrindo, me empoderando, a palavra que eu uso agora. Mas foi nesse dia que eu descobri e me libertei. Nesse dia eu limpei o meu porão, nesse dia eu desatei todos os nós, resolvi todas as pendengas que tinha, que estava atrapalhando ali o processo. E até hoje, quando eu caio nesse porão, né, que acontece as coisas da vida e tal, que eu tô lá meio presa, eu dou uma de louca, que eu falo comigo mesmo, eu fico, o que você está fazendo aí de novo? Né? Você já conhece o caminho, você está presa aí por quê? Você sabe o caminho, sai desse labirinto. E eu lembro dessa tela e eu volto mais forte. Né? Então é esse o processo que eu quero. Que Essa sua experiência, ela é profundamente importante. Eu tenho certeza que tem muita gente te ouvindo, ou quem ainda vai te ouvir depois, que vai compreender um pouco dos nossos processos mentais, né? De como aquilo que vem para a gente não são só os traumas, são as palavras que ferem, é a vida que fere e a maneira como o nosso lado sensível. E por isso é importante o teu trabalho, né, Sol? Você pega a arte, que é sensibilidade pura, e reconstrói sentimentos com ela. Me fala sobre isso com essa mulherada, com essas pessoas, homens, mulheres, quem quer que seja. Conta. Aqui, eu ainda não tenho muito o que falar porque é um processo novo aqui, né? Mas eu trabalhei isso no Brasil por mais de 10 anos. Então, porque quando eu saí da filosofia clínica com tudo isso que tinha acontecido comigo, aí eu fui estudar e tal, fui me aperfeiçoando, e mais ou menos lá para 2010, eu comecei trabalhando como voluntária, né, num projeto que chamava Escola da Família, que era a escola que ficava aberta sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e eu fiquei por mais de 5 anos atendendo a comunidade sábado e domingo, fazendo arte, né, e fazendo esse trabalho, e com eles eu fui ali cada vez aprendendo mais, cada vez estudando mais, né, depois de bem mais de 5 anos, acho que uns 8 anos que eu fiquei na Escola da Família. Eu só saí quando acabou o projeto, né? Aí eu comecei a atender a domicílio no Brasil, né? Eu comecei a atender a domicílio e deu muito certo, né? Então, primeiro que é aquela coisa assim, você escuta, como aconteceu comigo, eu escutava aquela coisa negativa um tempão. Quando eu comecei a escutar a positiva, aquilo te dá um choque, né? Então, quando eu conto a minha história, eles percebem assim, não é assim, terapeuta, filósofa. Não, é uma mulher igual a elas. É uma mulher que conhece isso e que conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, eu consigo também, né? O que eu quero mostrar para elas é que eu não sou a pessoa que conseguiu. Eu sou uma pessoa igual às outras, mas eu consegui que Deus colocasse no meu caminho tanto as pessoas que me deram essas palavras positivas, né? Que foram ali me alertando, quanto a capacidade de perceber esse processo que a arte sempre esteve na minha vida. Né? Que até um ponto eu não tinha uma consciência disso, depois eu comecei a perceber isso, né? E então eu consegui trazer esse sentido novo, né? Então tudo aquilo que causava dor, ele passou a ser força, né? Eu amo a palavra lixo hoje. Naquela época eu era menos do que o lixo, então eu olhar para o lixo era mostrar assim, o lixo é isso e eu não sou nada, né? E hoje não, hoje eu pego o lixo e transformo ele. Né? Me ensina a transformar, que é o que é mais que eu gosto mais. Quando a pessoa vem para o grupo, é porque ela está aberta. Tanto que eu falo, quando a pessoa às vezes conta a história e tal, eu falo, ela já está no processo de recuperação, porque a partir do momento que ela fala, eu preciso da terapia, ela já está no processo de recuperação. Porque ela já sabe, eu preciso de ajuda e eu quero sair disso. E é esse que é a questão, querer sair. Então, por mais que às vezes as pessoas falem, mas é um tempo tão curto, né? Vai funcionar? Funciona. Porque primeiro que a ideia é assim, imagina você dar um mergulho, né? Você está lá no fundo, você não sobe de vez em quando para dar aquela respirada, para conseguir voltar? Então, assim, no começo você está lá no poço, mas você vem com a terapia para dar esse fôlego. E cada vez mais você vai ganhar mais fôlego. Então, eu não posso garantir que com 1, 2 sessões a pessoa resolveu todos os problemas. Tem pessoas que conseguem, porque às vezes o problema dela é mais simples e tal. Mas uma história igual a minha, por exemplo, né, que tem muitos pontos, muitas coisas, é um processo longo. Mas cada vez que alguém me dava essa palavra, cada vez que...
eu subia e respirava mais, né? Então, cada vez que eu ganhava mais ar, quando você mergulha de novo, já não é mais o mesmo, né? A ideia de você ir se fortalecendo. Então, a terapia é para isso, para dar esse fôlego, e aí ela consegue perceber o quê? Bom, eu consigo pegar esse fôlego, eu vou me fortalecendo e vou conseguir, então, o processo de empoderamento, que é o que eu quero que elas atinjam, porque assim elas fazem isso com as outras, né? Que não necessariamente você precisa fazer a terapia para outra para ela conquistar isso. A sua história já vai empoderar a outra, porque ela fala: olha, eu conheço a história da fulana, ela vivia isso, isso, olha como que ela está hoje. Você já dá aquela animada, né? Você já fala assim: olha, eu também posso, né? E assim, eu tenho, a longo prazo, eu tenho muitos projetos, eu tenho um sonho de fazer, de criar uma cooperativa aqui e no Brasil, com a reciclagem, porque eu penso em vários pontos, né? Eu tenho pessoas que. Porque assim, nem todas vão se identificar com a arte. A arte vai ser só uma terapia mesmo. Ela não vai querer viver da arte. Vai ter muita gente que não quer viver da arte, né? Mas ela pode, por exemplo, coletar o material, selecionar o material. Então, ela tem uma renda também, ela está trabalhando, né? Para outra poder produzir. Aí você tem aquela que é boa de vendas. Então, assim, eu quero poder dar a oportunidade, né? Delas criarem arte, é lógico, aquelas que se identificarem, a gente poder ali investir para se tornar realmente uma artista, né? Mas eu tenho esse sonho de ter, até porque a gente contribui com o meio ambiente, que eu acho que é outra coisa super importante, porque quando você está conectado com o ambiente, às vezes eu estou mal, só de eu fazer uma caminhada no parque, eu sentir o vento, o barulho das folhas, eu olho aquilo tão belo, aquilo já me resgata. Já. Porque você apreciar o belo é o que nos leva a sonhar, né? Quando você Eu, não eu, consegue sonhar, é complicado, diga. eu preciso te pedir, aqui eu não tenho nome, mas aqui o APSC, ele está com É o a nome comunidade. APSC, É a daí é a comunidade. Eles estão colocando aqui, Sol, que essa experiência é muito rica e deve ser vivida, é tão boa para homens quanto para mulheres. É Sim, óbvio, são sim, questões humanas. é bem legal. Mostre uma boneca, você tem alguma boneca para mostrar para o pessoal? Só para vocês terem uma ideia do trabalho, é Feito, belíssimo. ser feito com jornal, né? Tecidos que você pode, igual isso aqui, não é um tecido, isso aqui é um guardanapo, né? Que aí faz a decupagem, fica assim, aqui já é um tecido. Bijuterias velhas, né? Tanto que as pessoas já me conhecem, tudo que quebra e tal. Olha, me traz de presente, eu amo, bijuteria quebrada, roupa velha, porque dali eu tiro os retalhos e faço, né? O turbante e tal. Tem essa daqui, olha, essa daqui é tudo rolinho de papel, a saia, e aí depois os tecidos, né? Então, essas são as bonecas. As bonecas, elas surgiram para a aula de filosofia para trabalhar a questão racial. Eu Tá. comecei a desenvolver, elas não eram tão bonitas na época, são 10 anos desenvolvendo essa boneca. Então, Sim. fui ali aperfeiçoando a ideia até que chegou nisso, mas foi para trabalhar com os adolescentes sobre a questão racial, né? Uma hora a gente pode até fazer uma live só sobre isso, que tem bastante assunto sobre isso. Mas Vamos, vamos. estava falando sobre o trabalho lá que eu fiz na escola. Então, lá também era um trabalho até que era coletivo, uma terapia coletiva, embora os casos mais graves eu separava e trabalhava individual, mas lá eu tinha os grupos de adolescentes, os grupos de crianças, o grupo de mulheres e tinha alguns homens. Então, mas lá eu atendia principalmente crianças de 5 anos até uns 12. Depois tinha os grupos de adolescentes que iam principalmente na faixa ali dos 14 até os 18, e depois tinha os grupos maiores. Mas lá era principalmente criança e adolescente. As meninas, muitas as crianças, inclusive, por conta de moléstia, né? Elas eram molestadas, então elas tinham muito essa questão que elas não falavam com ninguém, então comigo elas tinham com quem falar, né? Até pelas brincadeiras, pelo que produz, você vai descobrindo ali o que se passa, né? Então foi um trabalho bem interessante. E os adolescentes com as inúmeras questões, né? Porque assim, era um lugar muito pobre, então era uma escola no meio do tráfico, né? Então eles têm muitas questões, a pobreza, como não entrar no tráfico, como não ser um usuário. Então a gente se fortalecia e conversava as questões e produzia arte. A primeira escultura que a gente criou, ela tinha 1,5 m
eles fizeram todos juntos, era uma turma, assim, que todo mundo se odiava, era muito interessante, assim, todo mundo era rival, era super complicado, e aí eu vim com essa proposta e foi tão legal, porque eles não perceberam aquele movimento, né? Eles juntos, todos eles estavam produzindo aquela escultura, que era com um projeto ambiental, então eu tinha criado um mascote, eu falei, vamos criar um mascote. Uma hora eu acho a foto e te mando. E aí era um boneco abraçado com planeta, né? E eles criaram tudo com folha de jornal e papel alumínio. Fiz no final e a pintura. E eles fizeram juntos. Eram mais ou menos 30 garotas misturadas, né? Uns 30, na faixa de 12 a 15 anos. E eles produzindo juntos. E aí, quando eles viram aquele resultado e eles curtiram, eles perceberam assim que eles eram todos na mesma situação, que eles tinham que se apoiar, que juntos, a gente fala muito isso na PSC, juntos nós somos mais fortes, né? E é uma verdade, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas esses foram os resultados que eu tive lá. Deixa eu te pedir uma parte aqui, porque às vezes as pessoas, muita gente não entende. Quando falávamos em filosofia clínica, a própria Mônica, ela já se coloca como filósofa e não usa mais o termo clínica, né? Mas há uma questão importante, lógico que há um trabalho específico que é o trabalho psicológico, o trabalho da saúde mental dentro das diversas áreas de saúde mental, e lógico que a arte-terapia, a terapia ocupacional estão dentro desse processo, mas agora eu queria falar com você como filósofa, né? E nós temos uma vivência que você sabe que é o que origina o trabalho do filósofo, enquanto um escutador, sim, aquele que escuta o outro e, fundamentalmente, aquele que traz algumas questões, como na maiêutica socrática, né? Que levanta perguntas e indagações para que a pessoa reflita sobre os seus sentimentos e as suas questões existenciais, né? E a partir disso a pessoa inicie o trabalho de reconstrução dessas ideias, de convidar, né? Significação, né? Que é exatamente isso, né? Ali, quando você está ali fazendo a arte, você está distraído, a gente fala, né? Então você não está concentrado nas suas dores, então é muito mais fácil de falar delas. Então eu vou trazendo questões que elas vão respondendo muitas vezes sem nem se dar conta, né? Aconteceu muito isso com o meu processo. Muitas vezes você não percebe, você vai entender o seu processo depois, ou quando você vê numa peça, né? Ou quando vem esse questionamento. Ah, você falou tal coisa, mas o que aconteceu, né? Então você começa a tocar nesses pontos que são importantes e você começa a ajudar, porque a gente não dá resposta para a pessoa, nunca. Eu nunca posso falar assim, por que você não faz assim? Jamais, porque isso seria para mim, eu não sei como é para ela. Né? Eu auxilio que ela veja o processo dela. Né? Por que isso ocorre, como isso ocorre, desde quando isso ocorre, como você se sente. Então, é ela revisitando ela mesma. Cada vez que ela me responde uma questão, praticamente ela se escuta, né? E quando ela se escuta, ela começa, muitas vezes, a responder a si mesma, né? Então, a gente ajuda no processo, questionando e fazendo com que ela encontre as respostas, né? Por isso que é um processo que você dá as ferramentas iniciais, mas ela vai fazer isso ao longo da vida, né? Então, você vai resolver ali primeiro aquelas questões mais pertinentes, mas isso é um processo para sempre. Por isso que eu acho que é uma ferramenta tão legal, porque você não vai fazer terapia eternamente. E você vai ter momentos que você vai de novo tropeçar, que você vai de novo cair. A vida não é cor-de-rosa para sempre. Você tem períodos. Importante não é não cair nunca mais, não é não tropeçar nunca mais, não é não chorar nunca mais. É você saber sair das situações. É você ter um momento de fragilidade, chora assim, mas fala assim, peraí, já chega. Né? Eu tenho força, eu sei como eu sou, eu sei onde eu quero chegar e vou, né? E ressuscito, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu não posso entrar nesse processo e ficar lá. Então, a partir do momento que você aprende a fazer isso, aprende o caminho, você automaticamente vai começar a exercitar isso. Aí, ao longo da vida, você vai se tornando cada vez mais forte, né? Então, o processo, ele é esse, ele é de interrogação,
sem dar as respostas. É auxiliar a pessoa a enxergar horizontes. Por isso que eu acho bem bacana, no caso desse grupo, por exemplo, ela ganha um kit que é o suficiente para ela produzir muito mais do que o da sessão. Então, ela está com aquilo e ela vai abrir o horizonte. Bom, eu posso fazer isso, né? Sim. Eu posso dar esse passo sozinha, né? Então, é você mostrar o caminho. Então, eu acho que é legal se você mostra que existe um horizonte. Eu me lembro quando eu me libertei, eu já tinha carro, e foi a primeira vez que eu peguei assim, a estrada sem um destino. Eu me lembro até hoje que eu olhei assim e eu vi um horizonte, coisa que eu não conseguia enxergar. Meu caminho era sempre muito fechado. E eu vi um horizonte e eu pensei, gente, mas por que eu estava tão presa assim? Existe um horizonte de coisas, existe uma porção de coisas que podem acontecer, coisas boas, coisas ruins, mas existem muitas coisas que podem acontecer. A vida não é aquilo que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Já está na hora de deixar para trás e criar algo novo, né? Que é o que você faz ali com o Nietzsche, você cria algo novo. Né? Então, a garrafa deixou de ser garrafa? Não. Ela continua sendo uma garrafa. Mas ela já não é mais, por exemplo, uma garrafa que guardava vinho. Agora ela é uma garrafa que guarda outra coisa. Ou agora ela é um vaso. Né? Agora ela se tornou um presente para alguém. Né? Ou agora ela se tornou minha independência financeira. Então, a gente vai ser o mesmo, cheio de marcas. Mas essas marcas têm que ganhar um sentido que não me machuque. Eu tenho que me livrar da dor, não das marcas. Porque, inclusive, olhar para as marcas nos torna forte. É você olhar e falar, eu me recuperei disso. Né? Então, eu posso me recuperar dessa outra cicatriz que aconteceu agora. Né? Então, o processo no sentido filosófico, vamos colocar assim, é usar esse processo da escuta atenta, sem julgamentos, que eu acho que é o principal, aprender a escutar, né? E não assimilar, não cair na armadilha conceitual do você não pode, né? Então, a filosofia, ela me ensinou muito isso, a escuta atenta, sem julgamentos, né? Escuta, não julgue, acolhe, é o acolhimento, né? Acolhe a dor do outro, que aí você divide ali o peso. Então, só de ela ter essa mão estendida, ela saber, eu posso contar com você, ela vai começar o processo dela. Não sou eu que vou fazer o processo para ela, mas é mostrar assim, mas eu tô aqui, né? Eu tô aqui com você, e você vai chegar lá, né? Então, é esse o processo, porque a filosofia faz muito isso com a gente, né? Ela faz um processo de ideias, vai ali e a gente vai junto até que a gente chega na nossa conclusão. Nunca é a conclusão do autor, né? Do filósofo. É o que nós entendemos a partir daquela trajetória. Né? Então, é a mesma coisa, é o que elas fazem na terapia. O que elas entendem delas mesmas nessa trajetória. Né? E aí, cada vez vai se fortalecendo e se reconstruindo. Sim, perfeito. Pelo menos a ideia, né, com os grupos é isso, é ser essa palavra, né, que fortalece e essa mão de apoio, né, onde eu falo assim, eu posso contar com ela, eu tenho com quem contar, né. Então, por isso o grupo eu acho legal. Tem algumas pessoas que preferem fazer individuais, e aí, lógico, respeita-se, né, o desejo da pessoa, mas o coletivo, principalmente para mulheres, eu acho muito legal, porque a mulher tem muitas questões peculiares, assim, e que são muito comuns entre as mulheres. Então, é legal quando você acha que é só com você que acontece X coisa, né? E aí, de repente, você conversa com a outra, com ela também assim, com a outra também assim, como que você resolve, né? Então, isso já é terapia. Esse diálogo, né, já é terapia. Igual, hoje, eu consigo falar dessas coisas sem chorar um monte, né? E isso eu consegui como? Exatamente conversando, dialogando com amigos. Né? São pouquíssimas pessoas que sabem dessa parte da minha história. Tanto que quando você falou da live, uma das coisas que foi pontuais para mim, que eu falei assim, é um obstáculo que eu tenho que vencer. Eu tenho que falar disso de forma mais abertamente. Né? Porque é um obstáculo meu, eu tenho que estar forte para falar disso, realmente mostrando que eu ressignifiquei, que essa cicatriz não dói mais, e porque ela é importante para servir de exemplo para as outras, para mostrar é algo forte, vamos dizer assim, complicado, mas que realmente dá para ressignificar e que nos faz muito bem quando a gente consegue ressignificar, né? É a liberdade para a gente ser o que a gente quiser ser, né? Na verdade, eu pude ser o que eu sempre quis ser. Eu sempre quis, desde menina, estudar. Na época que eu era menina, eu pensava em fazer 2, 3 faculdades, porque eu sempre gostei de estudar. E eu venho de uma família que não tem esse histórico, né? Eu fui a primeira a ter
uma graduação na família. Eu fui a primeira mulher, na minha família tem muita mulher. E a gente foi criado tudo para o casamento. Né? Eu me lembro, quando eu terminei a 8ª série, meu pai, porque eu queria estudar, e meu pai falou, para ler receita de bolo já está ótimo. Né? Porque era essa a ideia que se tinha. Você já sabe ler e escrever, as outras nem isso sabiam. Então, que maravilha, tá perfeito. E você sabe fazer bolo, né? Você sabe pintar, você sabe bordar. A mulher perfeita. Eu sempre quis estudar. Então, quando eu voltei a estudar, isso, como era algo importante para mim, foi, assim, a primeira coisa que falou assim, olha, você pode. Parece que não, mas você pode chegar lá. Né? E por que você escolheu filosofia quando você resolveu estudar? Por que filosofia? Olha, eu nunca tinha tido aula de filosofia, porque na época que eu estudei ainda não era da grade, então não tinha. Mas eu tinha lido algumas coisas, né, de filosofia, porque aparecia assim no livro de história, né, aparecia um nome e tal, o filósofo, aí eu fui ver o que era filosofia. E aí eu comecei pelo dicionário, né, um dicionário grande, dicionário eu achei aquilo mágico, assim, né, porque assim, cada palavra tinha uma história daquilo, e eu gostava muito de história. Só que eu tinha entendido, foi muito legal isso, se o Luiz Paulo, a professora Mônica estiver vendo essa live, eles vão lembrar. Eu entendia que a filosofia te deixava inteligente, porque ela falava de muitos assuntos. Então eu pensei, eu quero fazer filosofia porque eu quero ser inteligente, porque eu era a burra, aquela coisa toda. Então eu falei assim, fala de política, fala de sentimentos, fala da mulher, fala de história, fala de tudo. É filosofia que eu quero fazer porque eu vou aprender tudo isso. Olha só, eu vou aprender tudo isso e vou ser inteligente, né? E aí fui. Então, assim, desde a primeira aula eu me apaixonei por filosofia. Todo filósofo que apresentava, eu ficava apaixonado por ele, né? Achava que era sempre o meu preferido, né? E fui entendendo. E aí eu me lembro da aula e falei assim, não, a filosofia, ela não te traz as respostas. Ela te coloca as interrogações, né? Aí eu lembro que eu fiquei até meio com medo, que eu pensei, nossa, eu já sou uma pessoa tão cheia de interrogações, né? Mas eu entendi o processo e era assim, eu não me arrependo, era o curso realmente que eu tinha que fazer, né? Eu sempre fui observadora, então realmente aquilo era para mim. Né? A filosofia clínica, não chama mais filosofia clínica, mas a filosofia terapêutica era outra coisa que eu me identificava, então assim, foi o curso certo, né, para as questões que eu tinha. Mas o que me chamou a atenção para o curso foi a ideia de me tornar inteligente. Foi a ilusão de achar que eu ia aprender tudo, né? Que eu ia saber sobre tudo. Foi muito bacana. Sol, eu tô de novo com o mesmo problema, né, de som. De novo, esse som sumiu, eu não consigo te ouvir, né? Então, eu vou te pedir para que a gente, até para a gente não recomeçar, para que você faça as considerações finais, e eu já vou te pedir para que a gente reconstrua. Você deu um tema sobre a questão racial, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer da filosofia a prática, né? É importantíssima, eu não consigo te ouvir, infelizmente, é importantíssima a questão teórica, é isso, né? Mas a filosofia, ela é a indagação, ela é a desconstrução, ela é a pergunta, ela não é a resposta, né? E quando você traz a questão racial que está envolvida nesse trabalho, eu acho que merece uma abordagem específica sobre isso, então Exato. a gente vai programar e passar para o pessoal. Sim. Eu não vou te ouvir, vou ouvir depois, mas vou pedir que você faça as considerações. Assim, eu tenho um bônus para quem está assistindo a live, que vai ser, eu vou ensinar um exercício. Sabe quando a gente está assim, estressado, ou assim, você pega, ou você é daquelas pessoas que quebra tudo dentro de casa para extravasar. Isso funciona, mas aí você olha tudo quebrado, fica arrasado, porque você quebrou coisas que você gostava, você ainda vai ter que limpar tudo, então não funcionou. Ou você é daquelas que agride o outro, né? Então você agride as pessoas que você ama, então depois que você vai perceber que você desabafou toda aquela sua ira em cima de uma pessoa. Ou o que é pior ainda, né? Você agride o seu próprio corpo. Então, toda vez que você estiver num momento assim que queira extravasar aquela dor, em vez de fazer essas coisas que é tão prejudiciais depois, o resultado, eu vou ensinar vocês a fazer o seguinte: pegam um bloco, assim, tá?
Tá naquele momento de estresse, você pode fazer o que você quiser com essa folha. Você pode só riscar, você pode fazer bolinha, você pode fazer quadrado, não importa. Você pode rasgar a folha, você pode amassar essa folha até o seu estresse passar, tá? Então, esse é um exercício que, assim, o máximo que você vai ter é um gasto da folha e que depois, quem quiser, eu estou dando 1 hora de sessão de terapia. Quem fizer esse exercício, vai juntando as suas folhinhas, riscadas, amassadas, picotadas, só não pode jogar fora. Entre em contato comigo, a gente vai ter uma sessão de 1 hora para a gente concluir o trabalho com essas folhas que vocês picotaram, que vocês rabiscaram, tá? E depois vocês me dão um feedback do que vocês acharam desse processo terapêutico, bem curtinho, mas que vocês vão ver que tem um resultado bem bacana. E aí depois a gente vai produzir nessa 1 hora da sessão uma peça. Olá, bom dia. Que vocês fizeram aí com esses papéis. E para minha amiga, eu falei que eu ia te dar um presente, fazer uma surpresa. A gente já combinou que quando eu for ao Brasil, eu vou, com certeza, passar uma semana no Sítio Colibri, que é um sítio maravilhoso. E aí o que eu vou fazer é, um ou 2 dias, fazer lá uma sessão, né? Fazer 1 ou 2 horas de arte junto com seus hóspedes, né? Para assim, quando a gente sair do sítio, a gente lembrar no coração as lembranças do sítio e na mala uma peça que a gente produziu com as coisas aí do sítio, tá bom? Então a gente fica combinado assim, que assim, as questões que estiverem, então a gente não respondeu agora, eu nem consegui ler, mas todas as questões eu respondo depois. E todos que falem língua portuguesa de qualquer lugar e que se interessem pela terapia, é só me procurar, que a gente conversa. Muito obrigado pela participação de vocês. E foi a nossa primeira live, a gente teve aí alguns problemas com o som, e eu espero que vocês compreendam. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo convite. Então, que pena que a gente está sem o seu áudio, depois você escuta e a gente conversa do que você acha de eu fazer uma oficina aí no Sítio Colibri, tá bom? Beijo grande. Eu queria te agradecer, gratidão, minha amiga, amada amiga, a gente vai voltar. E eu espero que eu consiga te ouvir, que eu preciso. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão profunda, né? E nós todas as terças-feiras, às 19 horas, nós vamos ter lives sobre questões humanas. E nós vamos falar, porque nós entendemos que hoje o grande problema do mundo é retomarmos o resgate às humanidades. É gente respeitando gente, é gente tendo direito de ser gente com dignidade, e é ter espaço para as pessoas construírem isso em si e no entorno, né? Então, só gratidão. Gratidão. Uma boa noite para todos. Obrigada a todos. Boa noite, amigos. Gratidão pela participação. Gratidão.